Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um privilégio nós podermos compartilhar a respeito da palavra de Deus. Hoje o tema é o novo normal. Essa tem sido uma frase recorrente em nossos dias, falar a respeito do novo normal dentro da nossa realidade. Nós vamos investigar a história para falarmos de um povo que viveu num tempo normal e também o seu novo normal. Esse tempo aconteceu há muitos anos atrás. Aconteceu num lugar chamado Egito. O povo que viveu lá dentro do Egito foi o povo de Israel, pelo período de 430 anos. E no período de 430 anos, eles não viveram tendo os privilégios, as carreiras crescendo, as famílias bem-sucedidas, se tornando protagonistas das suas próprias histórias. Não. E além de serem escravos e trabalharem para trazer riqueza para todo o Egito, além deste sofrimento, eles tinham um outro sofrimento que o Faraó decretou a morte de todos os menininhos, de todas as crianças que nascessem do sexo masculino aos israelitas. Ou seja, eles tiveram que sepultar os seus pequenos bebês que na verdade eram lançados no rio Nilo. Ou seja, o povo de Israel estava vivendo dentro do Egito com o normal deles como dor, escravidão, morte, aflições e sofrimento. E a Bíblia diz que quanto mais eles cresciam e se multiplicavam como nação lá dentro do Egito, mais aflições os egípcios com suas lideranças impunham sobre eles. Por exemplo, Êxodo no capítulo 1, no versículo 11, no versículo 14, contam de como os egípcios amarguravam, tentavam trazer muita amargura e dor sobre o povo de Israel. Impunham sobre eles muito sofrimento. Este era o normal deles. Uma vida de escravidão, uma vida de tristeza. Mas eles também faziam uma outra coisa. Eles oravam, eles clamavam a Deus. E há um determinado momento na história, então, que Deus se revela para Moisés e o chama para liderar o povo de Israel para fora da escravidão, para fora do Egito, para que eles venham experimentar paz, para que eles venham experimentar liberdade. E então, de fato, o povo de Israel começa a experimentar uma realidade chamada o novo normal. No seu novo normal, eles assistem de camarote o povo egípcio sofrer 10 pragas. Na sequência, Deus envia sobre o Egito. Pragas que acabam com a sua economia, com a sua estrutura social, pragas que acabam e que assolam com toda a nação, inclusive com a morte dos primogênitos, que essa é a 10ª praga. Foi então que o faraó abre mão e diz: deixarei o povo israelita partir. Então eles partem, e eles partem nada mais e nada menos, conforme a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 12, versículo 37, do que 600.000 homens. Pensa, 600.000 homens mais mulheres, crianças, ou seja, chegamos a mais de 1 milhão de pessoas. E esse é o novo normal. Agora eles estão como povo livre, como povo que está em retirada, como povo que está saindo de um país que os esmagou e que tirou deles muitas das suas gerações, porque seus filhinhos haviam sido mortos e lançados no rio Nilo.
E eles saem como? Eles saem de lá ricos. Impressionante. O que Deus fez? Deus ordenou que os egípcios dessem ouro, prata, roupas lindíssimas para os israelitas. E assim eles saem. O novo normal deles agora é dormir numa barraca. O novo normal deles agora é poder ter roupas lindíssimas. O novo normal deles é serem livres. Veja e quais foram as atitudes de Deus nesse novo normal. Qual foi a ação misericordiosa de Deus neste novo normal do povo de Israel? Veja, portanto, o novo normal deles agora é poder desfrutar da companhia das suas famílias e atravessar, pasmem, o Mar Vermelho com o pé enxuto. Portanto, mais de 1 milhão de pessoas atravessam o Mar Vermelho cuidados, abençoados, protegidos. Impressionante. Pois bem, e então lá eles também são cuidados nos mínimos detalhes, porque já caminhando no deserto eles precisam beber água fresca. Chegam no determinado local, a água é amarga. Conta Êxodo no capítulo 15 que Deus transforma aquelas águas amargas em águas doces, passível de ser bebida, de ser ingerida, de fazer bem. E ali eles podem desfrutar disso também. Pois bem, agora talvez nós pensássemos, puxa vida, que maravilha, o novo normal, eles têm ouro e prata, mas eles não têm uma lancheria do McDonald's para comprar um McLanche feliz ou tantos restaurantes à disposição, já que agora eles têm condições de comprar o seu próprio lanche. Eles têm dinheiro. Porém, Deus vai sustentá-los dia após dia com pão vindo do céu. Verdade, pão vindo do céu. A Bíblia conta em Êxodo, no capítulo 16, o versículo 4, que além de Deus já ter conduzido eles em liberdade, que além de Deus já ter lhes dado água doce e fresca, Deus estava dando uma outra coisa agora. Deus estava dando pão do céu. E o churrasco, como a carne seria ingerida? Pois bem, Deus providenciou codornas e eles puderam comer carne, puderam se alimentar de proteína lá no deserto. Um detalhe, não podiam recolher o alimento além do necessário para um dia. Eles precisavam recolher o alimento que servisse para sua casa, para sua família, por um dia. Ou seja, Deus lhes está ensinando a viver na sua dependência dia após dia. Deus lhes está ensinando a viver um dia de cada vez, dando passos pequenos e confiando no seu amor e na sua graça todo o instante. Em tempos que não havia o GPS, como se localizar no deserto? Como andar e como se guiar no deserto? Como conduzir um povo tão numeroso, com tantos animais e tanta mochila e tantas coisas que eles carregavam consigo? Deus deu um jeito nisso também. Sabe como? Uma coluna de fogo os conduziam durante a noite. E uma coluna de nuvem conduzia o povo durante o dia. Esse era o GPS deles. A presença palpável, visível, amorosa de Deus. Esse era o novo normal. Ser livre, caminhar sob direção do poder de Deus, viver na dependência dele dia após dia. E quais são as lições que nós tiramos deste texto, dessa história bíblica?
desse novo normal que o povo desfrutou, enfrentou, com o guiar cuidadoso e minucioso e detalhado de Deus. Bom, podemos confiar que Deus cuida até do pão e da água que necessitamos. Podemos confiar que Jesus quer trazer liberdade. Assim como Deus trouxe liberdade para toda uma nação, para todo o seu povo amado, os libertou da escravidão, Deus, em Jesus, quer libertar a mim e a você da escravidão do pecado. Para que nós não tenhamos ídolos, sejam os nossos ídolos o dinheiro, o poder, a carreira, a família, seja o que for que nós tenhamos colocado acima de Deus na nossa história. Deus nos quer libertar e quer fazer com que nós venhamos a viver livres, leves, sabendo que Ele nos guia. Que você possa também ter este novo normal na sua história, sendo guiado pelo poder, pela ação e pelo nome de Jesus. Ore a Ele e saiba que, assim como o povo teve que aprender a viver na dependência diária e no sustento diário de Deus, nós também precisamos aprender a viver na dependência e no sustento diário do Pai Celeste, sabendo que Ele cuida e abençoa os seus. Por isso, que Deus te abençoe e que você erga seus olhos e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Que você peça a Ele para que Ele te dê um novo normal, uma vida consagrada a Jesus e que Ele possa ser o teu Rei, o teu Senhor e o teu Salvador. Que Deus te abençoe. Amém.